Olá, me chamo Maria e sou de uma cidade no oeste do Pará. E esta cidade onde vivemos parece ser um imã para coisas sobrenaturais. E o que irei contar aconteceu na madrugada do dia 25 para o dia 26 de março de 2020. E todo mundo estava de quarentena por conta do vírus. O meu irmão mais velho resolveu que ele iria ver a namorada dele que mora do outro lado da cidade. Pegou uma moto emprestada do meu pai e saiu de casa por volta de 8 horas da noite. Aqui em casa, estamos acostumados a dormir sempre muito tarde, lá pelas 2 ou 3 horas da manhã. A gente fica conversando e vendo filmes na TV. E por isso, sempre estamos acordados quando meu irmão volta da casa da namorada. Principalmente a minha mãe que não dorme, até que todos os seus 5 filhos estejam dentro de casa. Porém, naquela noite, estávamos todos exaustos, com muito sono, e fomos todos dormir às 11 da noite. Até que a minha mãe desistiu de continuar esperando pelo meu irmão, e como o quarto dos meus pais é bem próximo da sala, ela disse que eu viria ele chamando e levantaria para abrir a porta para ele. Era meia-noite quando ouvi batidas violentas na porta, e a voz do meu irmão gritando: "Abre, mãe! Rápido! Abre essa porta!" Peguei o meu celular, olhei as horas e até pensei em levantar para ver que gritaria era aquela. Mas as minhas pálpebras pesavam de sono. Eu apaguei. Pela manhã levantei cedo e todos já estavam de pé, ouvindo espantados a história que o meu irmão contava. Ele disse que chegou, abriu a garagem, guardou a moto e antes de fechar a porta da garagem, ele sentiu vontade de fazer xixi e mesmo estando praticamente dentro de casa, resolveu fazer xixi em uma moita que tem bem do lado de fora da garagem, já que não havia ninguém na rua naquele horário. E foi aí que ele sentiu que tinha alguém o observando. Ele foi certeiro em olhar para o outro lado da rua, onde era bem escuro. Bem em frente à nossa casa tem uma igreja, e do lado da igreja mora a nossa vizinha, uma mulher que é apaixonada por animais, que tem 5 cães e mais de 12 gatos. Existe uma cerca alta que separa a igreja da casa dessa vizinha. E foi justamente próximo a essa cerca alta que o meu irmão viu um gato. No começo, ele pensou que fosse um dos gatos da vizinha. Porém, ele lembrou que a dona Carla não tinha nenhum gato daquela raça. O gato era daqueles gatos que não tinham pelo no corpo. Mas ele deduziu que fosse o gato de algum outro vizinho. Porém, aquela sensação ruim continuava. Ele se sentia vigiado, observado, e algo prendia a sua atenção naquele gato. E foi quando, de uma maneira bem estranha, o gato ficou sobre 2 patas traseiras e colocou as 2 patas dianteiras na cerca. Então, ele foi se erguendo e esticando, até que o seu tamanho foi mudando e aos poucos ele foi tomando uma forma humana. Parecia um homem baixo e tendo em torno de 1,60 m de altura. Ele estava sem roupas e a sua pele era no mesmo tom da pele do gato, um tom rosado que beirava o vermelho. E ele era também careca. Estava com o rosto virado para a escuridão e de lado para onde estava o meu irmão. Ele ainda se apoiava na cerca, como se fosse cair. Aos poucos, a sua cabeça girava lentamente, e o meu irmão disse que sentiu que ele queria virar para encará-lo. E que quando olhasse nos olhos daquela coisa, algo muito ruim iria acontecer. E por isso que ele entrou correndo na varanda de casa, batendo na porta desesperadamente, pedindo para que a minha mãe abrisse logo a porta.
A minha mãe disse que ele estava pálido, mas não disse nada. Apenas pediu a bênção a ela e ao meu pai, e foi dormir. Ele só contou o que houve no dia seguinte, e no desespero, ele até deixou a porta da garagem aberta. Ainda bem que aqui é uma cidade pequena e calma. Acontece que ninguém, sem comentar nada do que houve com o meu irmão, o filho da dona Carla, chegou aqui em casa contando que por volta das 3 horas da madrugada, os cachorros ficaram loucos e latindo no quintal. Ele disse que não conseguiu levantar de tanto sono que ele estava. Mas a mãe dele levantou e foi ver o que estava alvoroçando tanto os cachorros. O rapaz disse que ouviu a mãe dele gritar e em seguida a dona Carla entrou em casa trancando a porta. Ela estava pálida que nem um papel, dizendo que viu um dos seus gatos, um gato branco enorme que ela tem, se transformando em um homem vestido roupas brancas, que emanava de si uma intensa luz branca. Este homem estava encostado na cerca entre a igreja e a casa dela. Bem, todo mundo achou curioso o que o meu irmão e a dona Carla viram naquela noite. Mas logo a curiosidade passou, porque já é até considerado normal esse tipo de coisa por aqui. Boa noite. Boa noite. Tenho 18 anos e sou do interior do Rio de Janeiro. E este relato aconteceu em 2006, quando eu tinha 6 anos. Mas eu me lembro de tudo como se fosse hoje. A nossa família sempre teve e ainda tem bastante acontecimentos sobrenaturais. Somos de família evangélica com alguns católicos e um tio espírita. Mas hoje eu não frequento nada. Bem, a minha mãe Rosana criou 3 filhas sozinha. E eu sou a caçula. A minha irmã mais velha, Giovana, hoje com 26 anos. E a minha irmã do meio, Paola, que hoje tem 25. Em 2006, a minha mãe se casou com um homem 20 anos mais novo. E quando eles se casaram, nos mudamos para uma casa no mesmo bairro. A casa tinha fama de ser assombrada pelo fantasma de uma noiva chamada Regina, que em um dia chuvoso estava sentado na varanda da casa, quando uma telha se soltou e caiu na cabeça dela, a matando quase que na mesma hora. E quase o bairro todo já tinha visto a tal noiva perambulando pelo quintal da casa. Enfim, nos mudamos. Eu nunca gostei da casa pelo fato de ter muitas baratas, mas muita barata mesmo. Uma noite, Paola e eu colocamos o colchão na sala porque apareceu uma barata enorme no quarto. Bem, peguei no sono. E quando foi umas 2 horas da manhã, eu acordo com a Paola me chamando e perguntando se eu estava ouvindo. Então, eu fiquei quieta para tentar ouvir seja lá o que fosse. Até que eu ouvi passos na varanda. Mas não eram apenas passos. Eram passos de salto alto, andando de um lado para o outro na varanda. Mas eu, como uma bela medrosa, cobri a cabeça e a minha irmã levantou para chamar minha mãe. Ela e o meu padrasto levantaram e ficamos nos perguntando como pode ter alguém aqui se os 2 portões estão trancados com cadeado. Há 2 ruas que cortam o bairro. A rua principal e a rua que chamamos de Rua de Dentro. E a casa ficava no meio dessas 2 ruas. Então, tinha saída para as 2 ruas, e por isso tínhamos 2 portões. O meu padrasto sempre gostou de aparecer, e foi lá abrir a porta para ver quem
ou que estava lá. E quando ele abriu a porta, ele já deu de cara com o senhor, já parado na porta como se estivesse esperando alguém abrir. Um senhor moreno com os cabelos brancos, e aparentava ter uns 65 anos de idade. Porém, este não era o problema. O problema era que esse senhor estava de tênis. Então, o que estava andando de salto? Me arrepio só de lembrar daquela noite. Então, meu padrasto perguntou o que ele queria a essa hora da madrugada dentro do quintal dos outros. E o senhor disse: "Meu nome é Jair. Eu vim visitar a minha filha que mora aqui." O meu padrasto disse que a filha dele não morava lá, e que quem morava lá éramos nós. E o senhor insistiu: "Vim visitar a minha filha Regina. Ela mora aqui." Então a minha mãe chamou meu padrasto e disse: "Léo, Regina era aquela mulher que morava aqui, mas morreu com a telha, lembra?" Aí o meu padrasto voltou para a porta e convidou o senhor para entrar. O colocou sentado na copa e falou para ele: "Meu senhor, a sua filha não mora mais aqui. Ela já morreu faz tempo. O senhor se lembra?" E para o meu pavor, o senhor disse: "Não, não. É claro que ela ainda mora aqui. Ela está sentada bem do seu lado. Olha aí." O meu padrasto quase teve um treco. A hora foi passando e a Paola e eu fomos dormir com a minha mãe na cama dela, enquanto Léo e aquele senhor conversavam como se fossem amigos de longa data. E perto das 5 da manhã, o senhor disse que precisava ir embora e que morava em uma cidade chamada Rio das Flores, a uns 40 minutos daqui. O meu padrasto perguntou como ele ia embora, e ele disse que do mesmo jeito que veio andando. Então, ele pediu um pedaço de papel para anotar o número do telefone do meu padrasto, pois havia gostado muito dele. Bem, ele anotou o número e o meu padrasto o levou até o portão, e ele foi embora. Quando o meu padrasto entrou, a minha mãe ainda brigou com ele, porque ele colocou um homem desconhecido dentro de casa, ainda mais àquela hora da madrugada. O meu padrasto voltou para ver se os 2 portões estavam trancados. E sim, estavam. Então deixamos aquela história de lado e fomos todos dormir. Naquela manhã, todos nós ainda estávamos intrigados com aquela história. E foi quando o telefone do meu padrasto tocou. Ele atendeu, mas só ouviu um chiado. E alguns segundos depois, a ligação caiu. Porém, no meio daquele chiado da ligação, o meu padrasto disse ter ouvido a voz do Jair. Então, como o número ficou salvo no celular, o meu padrasto retornou a ligação. Uma mulher atendeu e ele perguntou se ela conhecia o Jair. E para o seu espanto, era a neta do seu Jair. E ela contou que o seu avô já havia morrido há muitos anos atrás. E o meu padrasto, achando que talvez ela falasse de um outro Jair, ele foi passando as características daquele senhor para ela. Então descobriu que todas as características daquele senhor eram do avô dela. E ele era realmente o pai de Regina. E ela voltou a confirmar que o seu avô já era falecido há alguns anos. E faleceu um pouco depois da Regina, que era a sua tia. Não demorou muito para que nos mudássemos daquela casa. E nunca mais presenciamos algo do tipo. Boa noite.